Alô, Baixada Santista, Ação em Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta quarta-feira, nós temos a presença do professor da Unisanta, Adilson Gonçalves, ele que é professor e pesquisador do Núcleo de Estudos Portuários, Marítimos e Territoriais aqui da Unisanta. Agradeço a participação do professor Adilson. E também o sindicalista, o Everandi Cirino, presidente do Sindaporte, e acho que toda a área portuária, empresários, trabalhadores, professores, pesquisadores, enfim, todos ficaram muito apreensivos com a notícia que o governo federal ia fazer profundas alterações em todo o sistema portuário. Inclusive, cogitava-se com alteração nos ógmos, nas companhias docas e a criação de uma empresa brasileira para cuidar de todos os portos. Houve uma movimentação muito grande e na última sexta-feira, no dia 9, a presidenta Dilma cancelou o anúncio de pacotes de medidas para os portos que ia acontecer ontem, dia 13 de novembro. O objetivo das chamadas era para reduzir o chamado Custo Brasil. Eu estou com os dois convidados, gostaria que eles comentassem essa preocupação num momento que o Instituto de Logística, o ILOS, ele, numa avaliação de 12 portos do Brasil, ele colocou o Porto de Santos como o segundo pior porto de todo o país. Os motivos alegados: a exigência burocrática, capacidade saturada, custo do transporte, tempo de liberação de mercadorias, acesso rodoviário. Ele alega, o Instituto, que a maior parte da mercadoria que entra e sai do porto é transportada por caminhões. Diariamente, cerca de 15 mil caminhões transportam cargas para o porto, dividindo a cidade com carros de passeio, bicicletas e motos. 1% é da movimentação de container. 10% dos granéis são transportados pelas ferrovias. Eu acho que está errado aqui, 1% só de movimentação de container. Enfim, vou pedir para dar uma olhadinha nessa posição. Em primeiro lugar está o Porto de São Francisco do Sul. Professor, não dá nem para comparar, porque é um porto infinitamente menor que o de Santos. Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto. É um prazer estar aqui no Ação em Reação. Boa tarde a todos os telespectadores. Em primeiro lugar, é bom a gente deixar bem claro que essas alterações que vão ser feitas, elas ainda vão ser divulgadas. Então, a gente não tem ainda certeza absoluta do que vai ser feito. Nós vamos estar trabalhando em cima de possibilidades, que é o que foi falado. Bom, o Porto de Santos, ele é o maior porto da América Latina, o maior porto do Hemisfério Sul e, logicamente, um grande porto tem grandes problemas. Só que as soluções, como você mesmo citou, quais são os problemas que colocaram o Porto de Santos em segundo lugar, como o segundo pior porto do Brasil, se você for ver, são questões logísticas. Nós tivemos um grande desenvolvimento da parte de produtividade do porto, desde a implantação. A movimentação, né? Isso, nós duplicamos em 10 anos, houve duplicação da capacidade, os trabalhadores tiveram a sua participação, as empresas tiveram a sua participação através dos arrendamentos, dos investimentos. Só que você tem também que analisar aí que existem outros fatores geralmente ligados à questão de logística, acesso ao porto, e a própria questão das entidades públicas, dos órgãos federais que participam das liberações de carga, que também precisam ser trabalhadas para que a gente consiga reverter esse quadro. Então, o porto, em termos de produtividade, ele tem uma capacidade muito boa, está provando isso com recordes quebrados seguidamente. Só que aí você tem que analisar também que existem outros fatores que precisam ser resolvidos para melhorar. Então, eu acho que o item que o Instituto coloca, da maior parte da carga ser transportada por caminhões, é um obstáculo que tem que ser vencido rapidamente, não é? Inserir
o modal ferroviário. Sim, não só o modal ferroviário, como hidroviário também. Se você analisar a questão logística, você tem o transporte e também tem a possibilidade de você aproximar a cadeia produtiva do porto, o que também vai reduzir essa logística, o problema da logística de transporte. Então, as hidrovias também são um fator importante nesse processo. E nós temos uma região favorável às hidrovias, né? Sim. Com muitos canais, Cubatão, São Vicente, até Praia Grande, elas estão todas ali permeadas por canais que poderiam servir como rotas de movimentação de carga. Sim, hoje, por exemplo, você imagina o transporte de pás eólicas. Elas são produzidas em Sorocaba e vêm por via rodoviária para Santos. Ele tentou instalar aqui, não conseguiu, né, a indústria. Aí entra também nas questões ambientais envolvidas que envolvem outros órgãos, outras instâncias de governo que não a questão. E o custo da nossa área também, né? Que ficou muito fora do... Custo da área, restrições ambientais, a questão de, por exemplo, para implantar um sistema hidroviário na Baixada, você precisa solucionar problemas de interferências das rodovias, por exemplo, gabarito de pontes, isso cria algum tipo de dificuldade. Então, esses estudos precisam ser feitos justamente para você poder definir um aproveitamento, as obras necessárias e o melhor aproveitamento desse sistema. Baixada Santista tem tudo a ver, e se você for analisar historicamente, até a primeira metade do século passado, século XX, a gente tinha transporte por barcaças feito, embarque feito por barcaças no Porto de Santos. Então é uma questão de se resgatar essa história. Esse modal. Exatamente, e incrementar esse modal. Cirino, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Um dos motivos alegados também é exigências burocráticas e tempo de liberação de mercadorias. Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Vocês fizeram uma mobilização preocupados com as alterações que a presidenta Dilma pudesse fazer no sistema portuário. Me parece que estiveram até em Brasília, não é isso? Isso. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, professor. Está no programa com o professor é diferente de quem está discutindo perfumaria. E ele abordou aí muita propriedade, alguns pontos que fazem que Santos seja considerado aí um dos piores portos. Mas a questão que está colocada não é responsabilidade do porto em si, e sim da infraestrutura, que nem ele colocou. Todas essas dificuldades que existem, é o próprio governo federal, o governo estadual, que são responsáveis por essa avaliação negativa do Porto de Santos. Porque do restante, o Porto de Santos, ele representa 1/3 da economia nacional. Não adianta e querer esconder. E aí mostra, por exemplo, até eu vou usar essa gravação desse programa aí, para nós estamos fazendo gestão ainda em Brasília. Eu não discuto tecnicamente, que nem o professor, que nem o grupo que está acompanhando, monitorando e dando sugestão num pacote para a presidente da República, mas o que o professor colocou na parte de estudos, eles não estão discutindo dessa forma. Eles estão discutindo, cada segmento, o seu interesse. Então, o que é na realidade? Nós tivemos na Casa Civil, nós tivemos com a ministra responsável, tivemos com o Gilberto Carvalho, fizemos uma gestão política para poder ser inserido na discussão dos portos. E esse movimento começou de Santos, numa assembleia no Sindapote. E aí, no primeiro programa que eu estou participando ao vivo, queria agradecer todos os trabalhadores portuários de todas as categorias, principalmente a capatazia estiva, que foi o número maior, que fizeram a reunião, compareceram em massa. Desse movimento que nós íamos fazer uma paralisação, abrir um espaço em Brasília para nós apresentar nossas sugestões, nossas críticas. Embora que até hoje não fizemos parte da negociação, não fizemos parte, quem está fazendo parte é os empresários. A imprensa no Brasil inteiro coloca várias situações, mas eu posso te afirmar que nós temos estudo, custo portuário é menos de 1% que é a mão de obra dos trabalhadores. Todos os custos portuários é responsabilidade direta do governo federal ou governo estadual. Isso nós temos tudo. O que está acontecendo é que cada segmento, com exceção dos trabalhadores, parece brincadeira, que dentro dessa discussão está sendo marginalizado,
uns discutem um grupo a questão dos contratos de arrendamento, as concessões, as renovações, um modelo diferenciado do que existe hoje. Existe no Porto de Santos 21 contratos, sendo que 8 está vencido, não deveria ser renovado, tem que ter licitado. A diretoria da Codesp, por incompetência, não fez todo o processo para fazer a licitação, então perderam o prazo. Tem 21 contratos que vai vencer nesse ano e no ano que vem, não é previsto renovação. Está todo o segmento apostando no pacote, criar uma nova norma de licitação e fazer um guarda-chuva da irregularidade que está. Se nós estivéssemos num país sério, com o Tribunal de Contas da União competente, já abrir inquérito administrativo para apurar a responsabilidade da diretoria da Codesp que não fez a lição de casa. Esse é um segmento que aposta no pacote. Um outro segmento que aposta na mudança do pacote... Portanto, a presidenta Dilma está preocupada, Está preocupada, mas ela está preocupada, mas ela está sendo assessorada por quem tem interesse. Acreditamos que ela também não vai jogar fora a história dela, de luta, de defender o interesse nacional em favor de interesse de grupo. Nós acreditamos nisso. Mas tu quer ver outra coisa? Que o Pedro Brito, quando assumiu a Secretaria Especial de Porto, ele lutou contra o fim do modelo, não vou dizer monopólio, do modelo da praticagem. Inclusive, anunciou aos 4 cantos que as administrações portuárias iam fazer a praticagem, o serviço da praticagem. Não conseguiu porque a praticagem ela é controlada, ela tem sua linha de testa de ferro, a Marinha é conservadora. Então não conseguiu. Hoje a Dilma aposta na mudança desse modelo, tirando o controle da praticagem da forma que é hoje. Um outro segmento que vem é a questão de trabalhar com cargas agregadas. Hoje o Porto trabalha, todo mundo sabe, com a carga específica. O cara tem um contrato de arrendamento, não pode trabalhar com vários, embora que trabalhe com vários de forma clandestina, com a fiscalização fingindo que não está acontecendo, mas os terminais é específico. Eles são obrigados a trabalhar. Então vai poder trabalhar com pessoas com outras cargas. E isso vai agilizar e vai favorecer esse segmento. Que nós, trabalhadores, questionamos, aí eu tenho uma linha diferente, sou técnico, não sou um cara especializado em discutir nas outras áreas, que nós queremos participar, porque nosso custo é barato. Porque nós estamos preocupados com o CAP, e a empresa está anunciando. Então, peraí, deixa eu te interromper. Professor, 1% apenas no custo? E quando a gente fala do custo do Brasil, imagina que a mão de obra tem uma participação maior. O Cirino está dizendo, de acordo com o estudo dele, dos trabalhadores, no custo do Brasil, na movimentação de carga, apenas 1% refere-se à mão de obra? Eu não vou comentar especificamente com relação a esse percentual. Mas se você for analisar, por exemplo, que um caminhão sai de São Paulo para trazer uma carga para Santos, leva em torno de 90 minutos para chegar na cidade, e às vezes ele fica esperando 24 horas para descarregar, a gente tem que ver que existem outros custos que precisam ser mexidos e que toda a solução, hoje em dia, quando você fala em qualquer tipo de solução, você passa pela análise de 4 aspectos: técnico, econômico, ambiental e social. Então não dá, por exemplo, para deixar a questão social fora, analisar como é que está o trabalhador dentro desse processo. Então, com relação ao porcento, não posso te afirmar, teremos que conhecer os estudos que o Cirino está apresentando. Mas do ponto de vista dos outros custos que estão envolvidos, que são muito mais sérios com relação a, por exemplo, o Porto de Santos, que é modelo para o Brasil, por uma série de iniciativas que foram tomadas, como 24 horas de operação. De que adianta o Porto operar 24 horas se os órgãos que fazem a liberação de cargas trabalham em horário comercial? Então, essas coisas têm que ser analisadas também para saber o peso de cada um nesse processo. O CIESP, por muito tempo, estava tentando interagir para que a alfândega, por exemplo, trabalhasse, alguns órgãos federais trabalhassem 24 horas, o que não acontece. E se você for ver também, esses órgãos, eles trabalham de forma independente. E às vezes o operador, ou quem trabalha com a exportação e importação, tem que apresentar a mesma documentação para cada um deles separadamente. Não existe um regime único. Está sendo tentado mudar agora com o Porto Sem Papel.
mas é um processo que ainda vai demorar um tempo para ser implantado. Mas a gente tem hoje dificuldades para liberação de cargas, para embarque e tudo mais, e isso acaba prejudicando a operação. Sim. Em outros portos, por exemplo, São Francisco do Sul, hoje foi considerado o porto número 1 em qualidade, não é? Lógico, um porto menor, a agilidade ela acaba sendo um diferencial, o que não acontece no Porto Santos, que além de ser maior, é secular, quer dizer, você tem todo um processo já instalado, o que torna mais difícil as alterações, ou não? O Porto de Santos, ele coincide com a história da cidade. Então, 1546, a data de fundação, foi alegado como sendo a época em que o Brás Cubas transferiu o porto, que seria na região da Ponta da Praia, para o centro da cidade, onde ele se desenvolveu, e hoje é a área do projeto Porto Valongo Santos. O porto ele cresceu em função do crescimento do estado de São Paulo. Então, toda a parte industrial, a parte de exportação de café, açúcar, tudo isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E, logicamente, houve uma necessidade de adaptação de todos os meios de acesso, rodovias, ferrovias. Só que esses processos, nós tivemos recentemente a inauguração da pista descendente da Imigrantes, que contribuiu para melhorar o acesso rodoviário. Nós precisamos de obras na região para melhorar o acesso aos dois lados. Cogita-se sobre a ligação seca para cargas entre a margem esquerda e a margem direita. Então, são todos investimentos que precisam ser feitos justamente porque hoje o porto ele tem a sua preditividade aumentada e tem uma capacidade operacional que às vezes a logística de acesso não permite que seja plenamente desenvolvida. Então o que hoje nós precisamos é de investimentos. O governo estadual já anunciou investimentos em rodovias, as empresas que operam o transporte ferroviário também já anunciaram investimentos para transportar, tirar 60 mil veículos da rodovia. Efetivamente nada saiu, né? Estão sendo feitos. As ferrovias, sim. As ferrovias existe um plano até de... Mas até porque são empresas privadas, sim. Né? Quem está investindo são as próprias empresas que obtiveram as concessões ferroviárias. Sim, né? Elas têm todo o interesse em aumentar a sua operação de cargas. Mas mesmo os governos, agora está havendo uma sintonia, o governo do estado vai fazer investimentos em melhoria dos acessos rodoviários e também já foi anunciado até pelo próprio prefeito recém-eleito, estudos para a entrada da cidade de Santos também. Cidade, que é um problema. Agora, quando a Dilma anunciou, se falou até da criação de uma empresa portuária nacional. Né? E aí muita gente não entendeu, porque já existe a Secretaria de Portos, que tem o status de ministério, e aí se discutiu a possibilidade de um esvaziamento da CEP em razão de ser um órgão ligado ao PSB. E aí tem o aspecto político nisso. O Eduardo Campos, presidente nacional do PSB, tem pretensões em 2014 e esse esvaziamento... Tem relação isso, Irino? Eu estou exagerando. Então eu vou... Tem que mudar meu perfil, eu estou com o professor. Né? Eu sempre fui mau aluno. Mas deixa eu te explicar assim. Quando eu falei 1%, nós fizemos estudo. E aí, vou dar o mérito de estudo, foi para o Sindicato dos Conferentes de Carga e Descarga, o ex-presidente, lá, o Braz, o Antunes. O pai do Braz Antunes Matos. Ele, por todas as reuniões, ele levava os estudos, mas é só dos trabalhadores portuários. Aí você não está levantando contrato, arrendamento, nada, só custo portuário. Né? Nós temos esse estudo, nós levamos numa discussão da regionalização do porto, esse trabalho, que quando teve o Fernando Henrique Cardoso, que tinha um projeto de regionalização, que nós tínhamos uma posição diferente, nós temos uma posição diferente hoje do pacote da Dilma. Eu acho que a questão do porto tem que contemplar todo o segmento, empresários, usuários, exportador, importador, a cidade, tem que estar todo mundo discutindo, que nem foi feita a discussão da regionalização dos portos. Uhum. Por que eu estou dizendo isso aí? Você, Augusto, eu estou dizendo isso aí, você pode acreditar no que eu estou dizendo. Nós recebemos, todos os sindicatos estão recebendo, nesses últimos meses, mais de 200 pedidos de vaga de emprego para os terminais. Então, todos os terminais, todas as empresas operadoras portuárias estão mandando para os sindicatos, de acordo com a legislação, a Lei 8.630, dá prioridade na contratação do trabalhador registrado e cadastrado. Eles estão agora, uma forma agressiva, mandando para os sindicatos pedindo o preenchimento dessas vagas. Mais de 200.
Por que isso? Porque, no fundo disso, existe uma dívida de mais de um bilhão que o órgão tem. O Ogmo. Que, na verdade, não é uma dívida do Ogmo. É uma dívida. É a dívida dos terminais. O Ogmo é o tomador de serviço. O tomador de serviço. Existe isso aí. Então, nesse pacote, esse segmento quer que o órgão seja esvaziado, porque não vai ter essa dívida. Se para você entrar no sócio, para ser operador portuário, você tem porto que paga 150 mil de joia para ser filiado no órgão. E uma mensalidade alta no órgão. 150, o trabalhar Não, paga? o empresário. O empresário? Para botar. E uma mensalidade alta por mês. E mais um percentual para bater dessa dívida que ele não fez. Casou com a viúva, assumiu o filho, não fez. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão contratando com um vínculo que ele deixa de requisitar trabalhador no órgão, então ele não participa desse rateio. Isso faz com que perca o órgão ser gestor da mão de obra. Esse segmento defende o fim do órgão. Um outro segmento defende que o CAP não tenha o poder, que não tem, de fato, mas teve com o ex-presidente do CAP, que ele conseguiu politicamente ter um poder acima do que a lei permite, ser fiscalizador, ser o mentor das ações políticas das administrações portuárias, porque o bloco do CAP, os blocos que faz parte do CAP, cada segmento tem um interesse. Então, a lei e o pacote da Dilma está esvaziando o poder do CAP. Por exemplo, 7 anos sem a tarifa portuária, sem reajuste. Porque vai para o CAP, discute, CAP vai, não vai. Qual o empresário que vai autorizar a tarifa de encargo para eles? Então, nesse projeto, tira esse poder do CAP. O que nós estamos questionando, por exemplo, os trabalhadores, é que só está participando quem, de fato, está se beneficiando dentro da nossa ótica. Eles podem dizer que não, que tem uma democracia, ele diz que não, mas está se beneficiando. Quem está ganhando pelos contratos de arrendamento ser da sequência vencido? Não é o trabalhador está trabalhando. Inclusive, recentemente, a Folha de São Paulo ao Estado fez uma ampla matéria sobre esse assunto, não é? Os contratos de alguns terminais que deveriam ser discutidos, né? E que isso não acontece. Aí entra, eu acho que um aspecto da incerteza, quando você não tem uma diretoria, ou melhor, você não tem indicação basicamente técnica, né? Você tem indicação política. Infelizmente, as companhias... Isso não é um problema da Codesp. As companhias, de uma maneira geral, até as agências reguladoras sofrem os Correios, que uma empresa extremamente profissional sofre com a indicação política. Então, infelizmente, talvez esse seja um dos motivos. Mas aí ia criar mais um atravessador. No ditado popular, cria dificuldade para vender facilidade. O senhor acha que a empresa portuária nacional viria, no mínimo, para esvaziar a CEP, né? Na verdade... A administrações portuárias. E a administrações portuárias, sem dúvida. Na verdade, essa ideia de se criar uma empresa nos moldes da antiga Portobras parece que já foi descartada. Já foi descartada, é verdade. Então, a ideia deles é a profissionalização... Mas ia acontecer. Não, chegou a ser cogitado, existia uma corrente dentro do governo federal que pregava a criação dessa empresa, só que isso ia ser o total reversão do quadro positivo que estava sendo criado. Você ia centralizar de novo todas as decisões que fossem tomadas, distanciando do local, porque o porto, ele está ali, está dentro de uma comunidade, dentro de uma região que o pessoal conhece as dificuldades. Existem as diretrizes do governo federal, 90%, 95% da balança comercial brasileira passa pelos portos, então isso é interesse de Estado, mas a solução dos problemas, ela passa por uma análise de quem está lá operando, das cidades, do Estado e do próprio governo federal. Tanto é que sempre se buscou essa questão de uma gestão juntando os 3 níveis de governo, junto com todos os interesses envolvidos. Então essa empresa, parece que ela foi descartada, o que eles pretendem hoje é mudar a forma como as empresas, as companhias docas operam, através de gestão técnica, de gestão por objetivos, de compromissos assumidos pelas gestões.
E esse aí seria o modelo que parece que está sendo pensado em ser implantado. E não de uma empresa nacional, mas sim trabalhar dentro dos portos. Você quer comentar, Cirino? Não, a colocação dele é pertinente. Mas quando eu deixei aí, faltei de completar o segmento, um outro segmento aí que eu também, somente nós que somos representantes dos empregados das administrações portuárias, sobre as tarifas portuárias que eles querem alterar as normas. Por exemplo, dragagem. Né? Existe o segmento, né, que tem como plano principal retirar as dragagens das administrações portuárias. Então, toda essa alteração necessita de um planejamento e uma adaptação das administrações portuárias para a nova realidade. Eu não tenho medo de afirmar aqui no programa, se mexer na dragagem, na tarifa da dragagem das administrações portuárias, vai inviabilizar a Companhia Doca do Estado de São Paulo, que já está 7 anos sem tarifa, sem ajuste de tarifa, já está custeando as despesas com tarifa administrativa, de infraestrutura, de arrendamento, até um termo técnico agora me fugiu da cabeça. Então está usando a arrecadação de uma finalidade para cobrir outra, porque está 8 anos sem aumentar a tarifa. E ainda agora eles falam em fazer congelamento, em congelar as tarifas. Então tudo isso não tem um planejamento, e vou te dizer mais ainda, as administrações portuárias, que são gestores dos portos perante o governo, são prepostos do governo, eles não participam da discussão. E a Secretaria Especial dos Portos, que diferente da minha avaliação que você fez, questão do PSB, ele também não participa. Quem fala sobre o porto é lá o Figueiredo. Agora tem uma companhia, não sei o que, lá de companhia estratégica, né, que é um órgão que está fazendo uma avaliação. Que estava fazendo avaliação, que esse modelo, o Henrique Batista fechou, que disse que não funcionava, mas para a iniciativa privada não funcionou, mas para o governo não funciona. Porque os portos, parece brincadeira, e aí nós estamos fazendo o teu estudo, nós vamos fazer um debate mais na frente, chamar o professor. Maioria dos portos não é partido aliado do governo. Vamos pôr Vitória. Vitória é PPS, é o partido que é mais oposição, muito mais agressivo do que o PSDB. Santos agora é o prefeito do PSDB. Então, tem Porto do Rio de Janeiro lá, é PMDB, mas ele só está preocupado com o negócio do petróleo lá. Então, a maioria dos portos, então, eles não é partido aliado com o governo. E diferente... As cidades, né, você está dizendo. E diferente do governador do Pernambuco, o ministro Leandro Cristino, que o Robson Apolinário, meu amigo, diz assim, eu me recuso a chamar ele de ministro, ele elegeu uma dúzia de prefeitos no Ceará. Então ele tem bala na agulha política, ele não é... Cirino, eu estou com o gráfico do Estadão, não é, mostrando aqui a pesquisa do Instituto de Logística, ILOS, não é, que ouviu 189 profissionais da área de logística, dando suas notas aos portos brasileiros, não é? Depois nós vamos mostrar no slide. Então, no 2007, 2009, 2012, a média foi 7,3, vem subindo a média. Em primeiro, melhor porto, considerado o melhor porto, São Francisco do Sul. Em segundo, Itaguaí. Terceiro, Suape, Rio de Janeiro, Itajaí, Rio Grande, Vitória, Manaus, Paranaguá, Pecém, Santos e Salvador. Um dos executivos que coordenou essa pesquisa, o Paulo Fleury, ele é presidente do ILOS, ele diz o seguinte: em relação às últimas pesquisas, todos apresentaram melhora. O Complexo Santista também melhorou, mas os outros evoluíram mais, na opinião do Paulo Fleury. Nós temos em slide, até para ouvir a opinião do Adilson e também do professor, já chamou o professor Cirino. Tá certo. Agora você corrigiu a agora você inicial. Gostou, né? Professor Cirino. Adilson, você chegou a ver o estudo do ILOS, não? Não especificamente o do ILOS, mas as matérias publicadas em cima desse estudo. O Porto de Santos, como a gente falou, se for descrever quais são as maiores reclamações desses empresários entrevistados, tem a ver com questão de acessibilidade. O que é o principal ponto, né? E até existe um... Posso te interromper? No caso de Salvador,
foi considerado o pior porto, os profissionais de logística identificaram o maior problema, o acesso terrestre. Sim. Acho que é muito ruim. E aí, no caso, a presidente da Companhia Docas do Estado da Bahia, a Codeba, o José Rebouças, eles dizem que estão construindo uma via expressa que ficará pronta em abril do ano que vem e que vai resolver esse problema, né, que é o ponto negativo do caso do Porto de Salvador. Então, vamos ver do ponto de vista dos investimentos. O PNLP está anunciando em torno de 43 bilhões de reais de investimentos nos portos brasileiros até 2030. Desses 43 bilhões, 16 bilhões reservados para o Porto de Santos e quase tudo voltado para a área de infraestrutura. O que a gente já viu ser executado? Todas as obras das avenidas perimetrais, da Avenida Perimetral, já foram feitas para resolver problemas de gargalos logísticos. Você tem todos os acessos que estão estudados, agora também com a participação do governo do Estado, para melhorar os acessos, tanto ao lado de Guarujá quanto ao lado de Santos. Nós temos o problema do conflito rodoferroviário. Então você tem, por exemplo, aí na região do Valongo, você tem hoje cruzamento de via férrea, uma velocidade relativamente lenta, que acaba atrapalhando a movimentação de veículos rodoviários. Ali você já tem soluções em estudo, como por exemplo, projeto executivo do mergulhão, já está em andamento. Isso tiraria o tráfego da superfície e eliminaria o conflito entre caminhões e ferrovia. Você tem já em licitação também o projeto do trecho 1 da Avenida Perimetral, que seria da entrada da cidade até a área do mergulhão. Então, esses investimentos já estão sendo feitos para resolver parcialmente, ou bastante, de forma até significativa, essa questão da acessibilidade ao porto. Agora, voltamos a dizer, ficam ainda as outras questões a serem resolvidas, as questões burocráticas. Como agilizar a liberação de carga? Os portos, eles hoje têm uma capacidade instalada e eles podem ampliar ainda essa capacidade de produção. Nós temos aí 2 terminais novos de contêineres sendo implantados, incremento de tráfego de granéis por modal ferroviário, a possibilidade, que não é de nem curto prazo, seria mais de médio prazo, da entrada do sistema hidroviário no processo. Então, todos esses investimentos estão sendo feitos e serão feitos para melhorar os acessos. Agora, também tem que se entender o seguinte, porto, mundialmente, não é local para estocagem de carga. Porto é lugar para você embarcar e desembarcar mercadorias. Então, aí entra uma outra parte que também envolve o governo federal, as cidades já estão tomando a sua posição. Por exemplo, Guarujá já tem áreas específicas para a logística. Santos sofre um problema que nós não temos área, né? Nós já temos definido no plano diretor da cidade áreas para retroporte. Mas não são suficientes, professor. Na verdade, elas têm que ser preparadas para isso. Tá? São áreas reservadas no plano diretor e as iniciativas, cabe ao poder público definir onde são essas áreas. A gente ouve muito que os terminais, em razão do pouco espaço que tem, os terminais têm espaços bastante pequenos para poder fazer essa estocagem de carga, que eles se utilizam dos próprios caminhões, a gente escuta e ouve, como armazéns, né? E aí quando geram problemas na via pública. Lá 24, 36 horas o caminhão, é porque, na verdade, ele está armazenado, né? Sim. A carga está ali em cima. E aí, a maior discussão, e acho que desde que a gente se entende, desde que nós discutimos aqui a questão portuária, isso já tem alguns anos, né? Se fala de um estacionamento de caminhões, né? Realmente competente para atender às necessidades. Você já tem isso em Cubatão, tem um pátio. Que não tem funcionado da maneira, não que não funciona no aspecto profissional, funciona, mas não dá a vazão necessária, né? Existem as questões de gestão. Em portos dos Estados Unidos, por exemplo, e acredito que na Europa tem exemplos similares, você tem pontos de espera e os veículos, os motoristas, eles são acionados quando chega a vez de carregar e é aí que eles entram no porto. O projeto da Avenida Perimetral trecho 1, ele envolve também áreas de estacionamento para caminhões. Então são projetos que já estão na região da Alemoa. São terrenos do SPU que teria que ser feita uma permuta. Então, junto com a execução daquele trecho da Avenida Perimetral, também seriam estudados... No retão da Alemoa tem uma grande área ali, não é? É terreno do SPU, teria que ser feita essa análise. É terreno do SPU, que era da antiga rede ferroviária,
em frente a onde vai ser instalada a BTP, ali, por exemplo, comportaria, acho que mais de... Já existe um estudo para se fazer ali um já estacionamento. existe um estudo para isso, que está sendo feito agora, é todo um processo que envolve SPU, envolve todas as áreas, as entidades envolvidas, para fazer essas permutas diárias. Mas já existe um estudo prevendo a colocação. Um estudo que já está, inclusive, do ponto de vista de distribuição de áreas, está bastante bem evoluído. O que falta agora é justamente viabilizar essas permutas para que sejam feitas as obras necessárias. E, como eu tinha falado antes, você tem já previsto em Guarujá estudos para implantação de áreas para apoio logístico. Professor, do Guarujá não fico preocupado, porque o Guarujá você tem áreas ali que você pode ampliar de... eu acho que o maior problema é, senão daqui a pouco nós vamos deixar de ser o Porto de Santos, passar a ser o Porto do Guarujá, né? Mas entre nós, Guarujá tem problemas sim, tanto é que você vê... Tem problema? Assim, mas é em razão do Porto ter crescido no meio da cidade de forma desordenada, né? Esse é o principal problema de lá. Eu acho que mas mais fácil de resolver, porque você tem área de expansão. Santos não tem. E o que me preocupa muito é a supervalorização dos imóveis, no caso em Santos, que tornaram qualquer expansão muito cara, né? O que afugenta, o que preocupa, né? Eu recentemente esse ano, no início do ano, já tem alguns meses, eu assisti uma palestra do maior estudioso de pontes do mundo, que é brasileiro, construiu a ponte estaiada, Pontes Estaiadas, ele é especialista, está me fugindo agora o nome, não sei se é Platão, agora está me fugindo o nome dele, mas é um engenheiro, né? Ele fez o projeto da ponte estaiada ligando Santos, Guarujá, e na palestra dele ele colocou, o maior empecilho aqui é o custo, alguns trechos seriam necessários de desapropriação para começar a fazer o início da elevação, e ele colocou muito claro que os valores de desapropriação em Santos eram valores infinitamente superiores a São Paulo, por exemplo, o que inviabilizaria qualquer investimento, né? Quer dizer, então, na verdade, quando a gente fala de investimento, né, eu acho que o Porto de Santos tem um peso importante, ficou muito tempo sem investimento, ficou represado, né? E acho que isso também é a mesma coisa. Você tem o Souza, que tem a casa dele lá, na Conselheiro Nébias, que ele tem que preservar como patrimônio histórico. Se ele não pintar todo ano a casa, vai deixar 3, 4, 5, 10 anos sem pintar, ele vai ter problemas, né? Sim. E nós tivemos esse fator aqui em Santos. Eu gostei do Souza. Gostei do Meu amigo Souza. Ele vai morrer com aquela casa. E a casa tombada que o do vizinho conseguiram demolir. Suspender o tombamento é dele, não. Bom, como o programa está altamente técnico, né, eu vou dizer para você assim, tudo que está acontecendo no Porto não é responsabilidade dos empresários locais, dos trabalhadores, é do governo federal e do governo estadual. Infelizmente, o governo municipal, principalmente de Santos, demoraram muito para acordar. O governo municipal? Municipal. Demoraram muito para acordar e assumir um papel de discutir o plano de acesso ao porto. Então, historicamente, isso quando eu fico meio incomodado, quando começa a fazer colocação política na questão do porto, porque nós já tivemos o porto sob o comando do PMDB e a Prefeitura Municipal de Santos do PMDB, antes do Papa. Estou falando certo do Papa, lá atrás. O professor colocou aqui 1546, boa data, que o porto mudou da ponta da praia para a cidade, né? Pô, já começou errado, porque fizeram o planejamento do porto, o corredor de exportação que deveria ser da cidade, navio passageiro, tudo no porto. Então, a questão de planejamento é dos órgãos públicos, não é dos trabalhadores. Não pode os trabalhadores portuários de todas as atividades, inclusive do resto do porto, ser penalizados num pacote onde eles estão jogando o peso para redução de custo em grande parte nas costas dos trabalhadores e estão aproveitando
essa tão famigerada redução do custo do Brasil, regularizar situações que eles mesmos criaram, que é a questão dos arrendamentos, a questão dos órgãos, a questão dos CAPs, a questão de logística, de transporte, de ferrovia. Tudo foi o governo federal. Não é só questão do porto. Você vai ver na Copa do Mundo que também nós vamos ter dificuldade no transporte, porque nos outros, na Europa, isso aí eu não sou professor, mas acompanho futebol, que eu sou corintiano, né? Torço bastante para o Palmeiras cair para a segunda divisão, torço bastante, já comprei a caixa de fogos e tudo para domingo. Em nosso Câmara ali. Grande Fabinho está triste. Então, sentindo, viu, Augusto, aproveitando, nós não podemos, e aí a população santista, os trabalhadores portuários, estão em caráter permanente. Se o pacote sair, que está previsto para sair a semana que vem, não saiu, porque não agradou os interessados, e os interessados que querem não é os trabalhadores, é aqueles que detêm o controle do porto. Quem está negociando é Gerdau, Mantelli, Eike Batista, Federação Nacional dos Operadores Portuários, terminais portuários. Não tem um nome lá, nem presidente da Federação A, B, C, que representa os trabalhadores. O que deixa nós desconfortados é que esse governo que está aí tinha compromisso, tem compromisso com a questão social. E o Porto de Santos tiver algum revés, que ser prejudicado os trabalhadores, vai tornar a cidade mais pobre do que está hoje. Porque você pega, mais pobre, porque você pega o centro da cidade, com tantos projetos, o professor me desculpe, era Alegra Center, renovação do Armazém 6 e 7, era simulador, era isso, era aquilo, não fizeram nada e vai continuar jogando a culpa no custo portuário, prejudicar os trabalhadores. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Estamos de volta ao vivo, 3224-7017. Mandar um abraço para os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. Agradecer a Fátima de Jesus, mandou um abraço aqui, parabéns pelo programa. Você discute todos os assuntos e traz prefeitos do litoral. Ficarei muito grata em levar o prefeito eleito Alberto Mourão da Praia Grande. Nós já convidamos, estamos aguardando aí a confirmação para trazer o Mourão no programa.
Quero mandar aqui também um abraço especial aos meus amigos da Ozan, www.ozan.com.br. E o meu amigo Uriel Vilas Boas, ele me mandou um abraço, prezado amigo, não tenho conseguido contato com o programa, muita ligação, tem dia que consegue, tem dia que não. Será que isso tem a ver com a mudança do apresentador? Claro que não, fique calmo. Um abraço à Fernanda, que fez o programa há alguns dias aqui, né? E para mim foi uma satisfação. Eu precisava tirar o descanso, né? Esse ano resolvi tirar agora em outubro. Melhor, e naturalmente que a Fernanda me substituiu de forma bastante eficaz. Quero agradecer a ela também. E mandar um abraço para o Uriel, que mandou um e-mail. Mandar um abraço também aos meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. É o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Sempre o importante aqui destacar o empenho do Incatep. O Gessé, meu amigo Gessé, presidente da Associação Brasileira de Ciclistas, mandou um e-mail pedindo para salvar a única história viva do Santos Futebol Clube no ano do centenário. O Santos jogou pela primeira vez na Avenida Ana Costa 22, hoje o número é 80, e está abandonado. A única real visão dos anos dourados do Santos. Não vamos deixar ali virar prédios, vamos transformar numa grande área de lazer, onde as pessoas possam pisar realmente na vida dos Santos. Queremos ajuda para tombar como patrimônio da cidade. Para tanto, gostaria de contar com o apoio na sua campanha. Um abraço, Gessé Teixeira, obrigado aí. Não sei nem onde é o número 80 da Ana Costa. Deve ser aquele termo da União. Será que é ali? Pode ser. Nem sabia que tinha campo de futebol ali. Ferrovia da Codesp, né? Mandar um abraço também aos meus amigos do Jornal da Orla. O Jornal da Orla tem uma promoção, o Jornal da Orla Diário do Litoral. Você comprando o Diário do Litoral nas bancas, você ganha inteiramente grátis o Jornal da Orla. Jornal da Orla, Diário do Litoral, a parceria que deu certo. Nós vamos fazer um breve intervalo na Ação em Reação. É muito rápido, fique aí, eu volto já. Estamos de volta ao vivo, 3224-7017. O Rodney Silva da Vila Matias. Cirino, 1% da participação dos trabalhadores no Porto é uma vergonha, principalmente para as autoridades da nossa cidade. 1% do custo, né, da movimentação portuária, de acordo com o Cirino, uma pesquisa do Sindicato dos Conferentes, desse custo apenas 1% são dos trabalhadores. É isso, Cirino? Isso. Quer comentar o Rodney Silva da Vila Matias?
E eu acho que o Rodrigo já está falando assim, que é o que nós recebemos, né? É o custo. Nós podemos até melhorar o recebimento. Professor, o Gilmar do Gonzaga, a demora para a chegada dos investimentos anunciados pelos governos, além dos estudos que nunca têm fim, não vão piorar ainda mais o dia a dia do Porto e, como consequência, seus trabalhadores? Um dos itens que está previsto nesse plano que deve ser anunciado no PNLP, ele fala em inclusão. PNLP, só para registrar, é o Plano Nacional de Logística Portuária. Exatamente. Não é isso? Ele vem para se agregar ao PNLT, que é de Logística de Transporte. Uma das coisas que está prevista é a inclusão dos investimentos que têm que ser feitos no regime diferenciado de contratação. Isso deve agilizar o processo licitatório. Hoje, você às vezes vai fazer uma pequena obra, vamos falar, por exemplo, uma das grandes obras de perimetral. Você tem, às vezes, 7 meses ou mais só de licitação de projeto executivo, depois mais 13 meses para execução do projeto, aí depois tem que fazer a licitação da execução da obra, aí depois mais um outro prazo para licitação, e tudo isso observado pelo TCU dentro das normas da Lei 8.630. Se você for ver, em petróleo, a Petrobras, ela já trabalha nesse regime. As contratações para a Copa do Mundo de 2014 já estão seguindo isso. Os investimentos de transporte relativos a terminais portuários em áreas que vão ser sede de eventos da Copa do Mundo já estão usando esse regime de contratação. Nada mais justo que nós também... Quando você pensa aqui, volto a dizer, 90% da economia brasileira passa pelos portos, estava mais do que na hora de se ter também esse regime diferenciado para atender essas demandas, que são demandas de curto prazo, curto e médio prazo. Então, acredito que uma das principais, o que a gente pode esperar de bom desse processo, desse novo pacote que vai ser anunciado, é a agilização dos investimentos para melhorar a capacidade e a acessibilidade aos portos brasileiros. O Cirino Carlos Eduardo Jarrão, lá da Aparecida, você acha que seria interessante implementar um local único para cuidar de todas as questões da liberação de carga, dos pagamentos da liberação de mão de obra, das atividades da Receita, que era um procedimento na época da CDS? Isso já foi efetuado e com sucesso. O que tem muito, né, intermediário, né, vamos usar assim o termo popular entre os trabalhadores, Carlos Eduardo Jarrão, São Paulino, Negão São Paulino, nunca vi. Gente boa, viu? Gente boa, mas que eles fizeram tanta tecnologia nova, aí mudou tudo e só atrapalhou o sistema portuário. Eu queria aproveitar que estamos chegando no final, aí eu estou vendo ali o horário, né, que eu acompanho. Eu queria fazer um desafio para você. Para mim? O desafio. Sabe uma pessoa que poderia ser convidada para participar de um programa de televisão para discutir sobre o pacote? E é uma pessoa de bom trato, bom relacionamento com a comunidade portuária, com os trabalhadores. Quem? É o Mário Salgado. Mário Salgado. Mário Salgado, eu acho que ele tem muito a contribuir. Ele está fazendo algumas notas para a imprensa, algumas até... Eu vou anotar aqui, Mário Salgado. Que ele fala muito em custo dos trabalhadores, redução da mão de obra, mas ele, pelo menos, ele tem uma noção do plano. E nós, trabalhador portuário, do nosso segmento, nós estamos à deriva, falando em termo portuário, à deriva, porque muitas informações, as informações são desencontradas e nós estamos com receio, porque quem vai sair no prejuízo, mais uma vez, é o trabalhador. Porque não existe nenhuma lei, não existe nenhum movimento que os trabalhadores não sintam na pele. E aproveitando aí, só para mim já encerrar, deixar o professor falar no final, mandar um lembrete para o nosso presidente da CODESP. Presidente, você teve apoio da comunidade portuária, dos trabalhadores, do sindicato. Não deixe acontecer o que aconteceu com o Dibela. Dibela veio com um bom propósito, com boa proposta para a CODESP, mas foi conduzida ao erro pelos seus assessores, secretárias. Se lembra da Mônica? Se lembra dos outros assessores? Não deixe isso acontecer. Assume o controle da CODESP. Quem manda na CODESP é o presidente. Nós estamos no regime que quem determina as políticas para a empresa é o presidente. Não deixa a secretária, a assessora, dar ordem na empresa, senão o senhor tem vida curta.
Você quer comentar o Jarrão nessa proposta de implementar um local único para cuidar de todas as questões, liberação de carga, liberação de mão de obra, pagamentos, atividades da Receita? Se a gente tiver implementação plena do Porto Sem Papel, isso aí pode ser feito até de forma digital, pela internet. Existem sistemas para serem feitos. Nós já temos modernidade suficiente para implantar esse tipo de sistema. Então, eu acho que isso aí é um processo que vai evoluir até chegar nesse ponto. O Cosme da Areia Branca, Cirino, o que você acha de alguns sindicatos da Baixada que não têm advogado previdenciário para defender seus associados junto ao INSS? E esses sindicatos em reajuste homologado demora de 4 a 5 meses para pagar os pensionistas. Não, todos os sindicatos eles têm convênio, contrato de prestação de serviço, direto ou indireto, com advogados. E todos os advogados têm no seu escritório pessoas que é criminalista, civil e previdenciário. Se ele, inclusive, é companheiro nosso, se tiver alguma dificuldade, o Cidaporto tem um advogado lá todo dia, na parte da manhã, você pode ir lá procurar e a orientação será gratuita e em respeito que ele acompanha diariamente o seu programa. Valdomiro Trento, professor, do José Menino, a Portobras deve ter uma administração política, onde se faz um planejamento e visão do futuro. Os portos devem ter administração técnica, que não precisa ser da cidade. É por aí que caminhamos? Na verdade, ele está falando em Portobras, não é Portobras, é CEP. Tá. No caso ele já está dizendo se houvesse... Então, mas não seria essa... É verdade, é a CEP. Seria o organismo que já existe, que tem status de ministério e que cuida da questão portuária brasileira. Com relação à gestão portuária, o que se quer realmente é que haja uma gestão técnica voltada para negócio, voltada para incremento da produtividade dos portos. Então, isso é o que se busca. Tanto é que se fala em buscar pessoas que não tenham nenhuma vinculação política para elas terem capacidade de gestão autônoma dos portos, logicamente antenados com todos os usuários e todos os trabalhadores, todas as entidades envolvidas. Muito bom. Professor, muito obrigado pela participação, viu? Ok. Em nome do Núcleo de Estudos Portuários, Marítimos e Territoriais da Universidade de Santa Cecília, eu agradeço. Só gostaria de registrar aqui a dificuldade que é um santista estar no meio de 2 corintianos. Não, mas nós nos comportamos, né? Nos comportamos, o Porto nos une. Nós nem falamos. O Porto nos une. Nós não falamos nem do Santos, falamos só do Palmeiras, cara. Falamos só do Palmeiras. Não sempre está reclamando, nós respeitamos. Mas muito obrigado pela participação. Cirino, muito obrigado pela participação. Obrigado aí, Augusto. Eu gostaria de reafirmar que você pode contribuir muito para os trabalhadores portuários, para a comunidade portuária, convencendo, persuadindo o Mário Salgado a comparecer no programa. Vamos fazer esse programa técnico, e eu acho que ele vai dar uma ajuda para todos os segmentos. Nós vamos, com certeza, contribuir. Amanhã, feriado, 15 de novembro, né, feriado da República, nós só vamos voltar ao vivo na quarta-feira, no dia 21, em razão do feriado da Consciência Negra. Então eu vou fazer. O sindicato vai seguir o seu programa. Vai fechar, só abre quarta-feira. Não é que nós vamos fechar. Nós vamos aproveitar e você vai poder assistir às entrevistas com os 3 candidatos à subseção da OAB de Santos. Nós vamos exibir a entrevista com o Rodrigo Julião, candidato numa chapa, a presença da Sônia Catarino também, não é isso? Não, né? É o Rodrigo Julião, a Sônia Catarino já foi reprisado, nós vamos passar o Rodrigo Julião e vamos passar também o Denis Hermida. Então você vai poder, você que é advogado ou que gosta dessa discussão, vai poder ouvir as duas partes aqui no Ação em Reação. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência, um excelente feriado e ao vivo até quarta-feira. Mas o nosso programa amanhã, 1h30 da tarde, aqui nos estúdios da Santa Cecília TV. Uma excelente tarde, até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer.